Boa tarde a todos. Antes de começar, eu gostava de prestar, digamos assim, a devida homenagem ao Paulo, porque ele tem organizado não só este evento, mas como toda esta atividade do Banco de Hipóteses de uma forma incansável e tem-nos posto todos a trabalhar nisto e estimulamos de facto a fazer algo que me parece, embora seja elogio em causa própria, me parece que tem de facto algum interesse. Permite, além do mais, que nós tomemos contato com outros colegas, até de outras faculdades e com pessoas que não são académicas e, portanto, é uma intervenção da Universidade também no espaço cívico que me parece muito interessante. E como o Paulo tem, de facto, sido o grande impulsionador disto, eu penso que isto deve ser devidamente salientado nesta altura. Eu vou-vos falar da apreciação que nós fizemos e na qual eu estive mais envolvido sobre o cenário macroeconómico, por um lado. Obrigado. Portanto, o realismo do cenário macroeconómico, por um lado, ou seja, se nós achamos que isto vai acontecer ou não em 2015, e depois de fazer algumas considerações que serão necessariamente breves sobre este assunto, falar-vos-ei da análise que fizemos sobre a relação entre os saldos orçamentais, a dinâmica da dívida pública e, portanto, a sustentabilidade dessa mesma dívida. Obrigado. Este cenário macroeconómico nos orçamentos, digamos assim, tipicamente é resumido num quadro dos principais indicadores, em que nós temos ali naquelas linhas bem conhecida distribuição do PIB pelas componentes da despesa. Nós temos isto é apresentado aqui por 4 colunas, 2012, 2013, 2014, nós estamos particularmente interessados em perceber e avaliar se as previsões para 2015, por um lado, são adequadas e, por outro lado, se elas também são coerentes, de certa forma. Isto é, se a evolução daquelas componentes é verosímil e, por outro lado, se está bem relacionada com depois um outro aspecto, nomeadamente as despesas e as receitas das administrações públicas e o saldo orçamental que resulta do confronto entre elas. Talvez não, isso é para trás. Portanto, nós estamos interessados nesta coluna. Não tenho pressa demais, mas podes avançar mais um bocadinho. Posso avançar? Sim. Bom, vamos então analisar agora este quadro. No Budget Watch, nós estamos convencidos que existe um certo otimismo em relação, por um lado, à própria taxa de crescimento do PIB. Não é, obviamente, que a taxa que seja apresentada seja uma taxa muito entusiasmante, ela é de apenas 1,5%, mas ainda assim insere-se num certo enquadramento internacional também e na análise que nós fizemos, de facto apontámos como provavelmente sendo otimista e também constatámos até um pouco depois, que temos feito a nossa própria análise, que a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, em apreciações muito recentes, chegaram exatamente à mesma conclusão, é ponto 1,3, 1,2, nós temos ali 1,5. Portanto, o primeiro ponto que eu queria fazer era precisamente este, a taxa de crescimento do PIB, como sendo um pouco otimista. Segundo ponto, e esmiuçando um pouco esse otimismo em relação ao PIB, há também uma componente. Nós sabemos que o consumo privado em Portugal, em quase muitos países, é cerca, diria, assim, grosso modo, 2/3 do PIB, não é? E, portanto, é natural que uma taxa de crescimento um pouco mais elevada para o PIB esteja traduzida numa taxa de crescimento também um pouco mais elevada para o consumo privado. Acresce que se prevê o consumo privado a crescer mais do que o PIB no orçamento. E, portanto, também aqui assim há um eventual otimismo. Isto é particularmente importante porque, como nós vamos ver depois, o orçamento prevê um crescimento das receitas fiscais indiretas, nomeadamente, bastante elevado e que dependerá,
suponho, e sobretudo também do crescimento do consumo. Outro aspecto mais um botãozinho, aqui o consumo público. O consumo público está mais diretamente relacionado com o orçamento e também aqui assim há uma previsão de decréscimo que não é acompanhada por outras instituições. Tudo isto acaba por se traduzir num saldo global, ou seja, num déficit orçamental que o orçamento prevê de 2,7% e que nós apresentamos uma estimativa um bocadinho mais elevada, ou mais negativa, menos 2,9%, correndo provavelmente algumas medidas extraordinárias, mas que a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional põem mais ou menos os dois igual. Nós já sabemos que eles são bastante amigos, não é? 3,3 e 3,4. Muito bem. Indo um bocadinho mais ao pormenor, este quadro que eu tenho aqui também é retirado do relatório do orçamento, mas é a ótica da contabilidade nacional. Alguns dos pontos que eu vou fazer com base nestes números já os fiz anteriormente, mas vou ilustrá-los de novo. A taxa de variação, o aumento dos impostos indiretos que se prevê de 7,9%. Estes 7,9% nós consideramos como sendo razoavelmente excessivos por comparação com o crescimento real do PIB e também o crescimento nominal, porque o crescimento nominal do PIB é de 3%, juntando, portanto, o 1,5% com o deflator. Portanto, aqui é um ponto que me parece sobreavaliado. E depois há outro ponto também que já fiz previamente e penso que a nossa colega Manuela Arqueves vai desenvolver isto. Também há uma previsão de decréscimo das despesas com pessoal que terá difícil justificação, pelo menos nesta ordem de grandeza. Muito bem. Só para ainda enfatizar o ponto da evolução da receita fiscal, eu comparo aqui assim, a evolução do PIB nominal, a última linha, portanto é o PIB real mais o deflator, aquilo que é a evolução dos impostos diretos, enfim, mais ou menos em linha com esse PIB, diria, mas depois um grande aumento nos impostos indiretos, os impostos sobre a produção e importação, o que só se justificaria se houvesse, de facto, um acréscimo muito grande no combate à fraude e à evasão fiscal, mas não sei se existirá a margem para tal, embora talvez alguém na sala me possa esclarecer um pouco sobre isso. Bom, vamos então agora a umas contas sobre saldo orçamental e sustentabilidade da dívida. Nós temos, talvez vocês desde já avançar, nós partimos de uma expressão muito simples e que, como todas as expressões simples, raras vezes é verdade, que é o seguinte: em teoria, de facto, a dívida pública deste ano deveria ser igual à dívida pública do ano passado, menos o saldo orçamental, no sentido em que se nós tivermos um excedente, a dívida pública diminuirá. Isto quase nunca é verdade, como nós vimos na apresentação, ou nas duas apresentações anteriores, porque se vão todos os anos assumindo dívidas que não passam pelo déficit e, portanto, a dívida pública, aliás, havia um gráfico muito elucidativo que o Albert mostrou, em que a coluna, não sei se repararam, mas a evolução da dívida pública em anos recentes ficava-se muito mais a dever a outros aspectos que não aos da dinâmica da dívida. E eu estou aqui a considerar apenas a dinâmica da dívida. A dinâmica da dívida pública, há uma parte que nos ajuda às vezes um bocadinho, digamos assim, que a dívida é medida em percentagem do PIB, e portanto, lá está, se o PIB for aumentando,
há uma esperança que a dívida em percentagem do PIB diminua mesmo quando temos déficits orçamentais. Fulcral, portanto, deste ponto de vista, é aquele termo ali, U mais GN, em que o GN é a taxa de crescimento do nominal do PIB, ou seja, o crescimento real mais a inflação. Bom, nós, com base na dinâmica, nas equações dinâmicas da dívida e da sua relação com o déficit, fizemos, de facto, algumas simulações que eu passo a apresentar, e temos dois cenários. Um deles eu chamo aqui o cenário governamental. O cenário governamental é aquele que, digamos, está de acordo com os documentos produzidos pelo Governo. Ou seja, admitamos que tudo se passa como no orçamento que agora foi aprovado, o déficit reduz para 2,7 em 2015, e há um documento de estratégia orçamental que foi apresentado em abril de 2014, e aí prevê-se uma redução do déficit de tal forma que o saldo orçamental se torna nulo a partir de 2017. Nós podemos pegar nestas hipóteses e, em conjunto com algumas outras para o crescimento do PIB, nomeadamente para a taxa de juros, simular e pensar e tentar calcular mesmo uma trajetória para a dívida pública. Construímos também um cenário alternativo, chamemos-lhe cenário Budget Watch e ZEG-IPP, em que o déficit não se reduz tanto, reduz apenas para 2,9, a diferença não é espetacular, 2,7 ou 2,9 é algo que se perde na simulação, mas, sobretudo, talvez a redução posterior é mais gradual, e, em vez de estabilizar no 0, estabiliza-se em 0,5 do PIB em 2019. E, portanto, não é que necessariamente o segundo cenário seja mais provável que o primeiro, porque a partir de certa altura ninguém sabe de facto o que vai acontecer, mas pelo menos serve para contrastar possíveis evoluções. Obrigado. Portanto, temos então aqui um resumo do que poderá ou poderia acontecer em cada um destes conjuntos de hipóteses. Nós temos aqui para o saldo, para o crescimento e para a dívida, sempre duas colunas, portanto, o cenário no governo e o cenário BW, Budget Watch. A inflação nós consideramos sempre a mesma. E, portanto, temos ali cenário governamental 2014, obviamente, é igual nos dois cenários, é quando estamos. Portanto, a partir de 2015 começa a haver algumas diferenças. Lá está, no saldo orçamental temos uma redução mais rápida, no caso das previsões do governo, menos rápida nas nossas. O crescimento real que foi equacionado é o mesmo, excepto em 2015, e temos como consequência uma evolução. A dívida pública, portanto, é um resultado destas hipóteses que nós pomos, mas parece intuitivo, penso eu, que no cenário Budget Watch a dívida pública, de facto, decresceria menos, não é? Seria mais elevada, porque temos uma redução mais lenta dos déficits. Peço, por favor, que passemos. Em termos de gráfico, nós temos aqui, portanto, o que está grosso, não é? O que está grosso são por acaso isto está, digo-vos mal. Portanto, o que está a verde é o cenário governamental, e o que está a amarelo é o cenário Budget Watch. O que está tracejado é o saldo primário, e o que está a grosso é o saldo global. Portanto, o que nós vemos aqui é um saldo global que se posiciona mais acima no caso do governo, e consequentemente também um saldo primário que tem de ser positivo e bem acima dos 2% do PIB a partir de certa altura. Finalmente, e passando... Portanto, o maior esforço de consolidação... Sim, claro, precisamente. Esta é a evolução da dívida pública.
Começando pelo gráfico vermelho. O gráfico vermelho, que não é verdadeiramente um cenário que nós trabalhado, é o que aconteceria se nós mantivéssemos o déficit nos 2,7%. E, portanto, nós vemos que teríamos uma dívida pública sempre extremamente elevada e que não decresceria. Estaríamos ali no limite da estabilidade, mas em valores extremamente elevados. O que sugere, de facto, que tem de haver mais ajustamento no futuro. O que vos disse atrás é que é prolongado durante vários anos e, portanto, temos uma clara descida da dívida pública em porcentagem do PIB, mas lenta, em qualquer caso, e sempre com o nosso cenário um pouco acima, porque, na verdade, o déficit não chega aos 10, estabiliza nos tais 0,5, e além disso, no início, a redução não é tão grande e, portanto, há uma certa acumulação de dívida que permanece. É possível, há aqui uma linha interessante, que é o dos 60%, um valor de referência que nós conhecemos bem. Em 2030 ainda não chegámos, de facto, lá. Nós fomos calcular depois em que ano é que chegaríamos a uma dívida pública de 60% do PIB em qualquer um dos casos. Isso aparece no quadro, penso eu, ao seguinte, e cá está ele. Estes números talvez não sejam muito encorajadores. Eu não me quis dar o trabalho de pensar que idade teria quando isto acontecesse. Portanto, a dívida pública fica inferior a 100% em 2023 ou em 2024. Não sei, a diferença é pequena nos dois cenários, e depois desce ou atinge os 60% em 2037 no cenário governamental e em 2041 no cenário Budget Watch. Bom, e com estes números um pouco concretos, eu acabo esta apresentação numérica. Agradeço a vossa atenção.